Estamos aqui para fazer as nossas previsões para o mês de maio. E nesse vídeo a gente vai usar o baralho cigano para fazer signo a signo as previsões deste mês, que é um mês muito especial. Primeiro porque o Sol caminha por Touro e traz para a gente a sensação de estabilidade, segurança interior. Também ajuda a gente a pensar e resolver as questões de prosperidade. E a gente também tem o Sol que chega em Gêmeos depois, né? Mais para a segunda quinzena do mês, onde a gente aprende a arte da comunicação com esse signo e da criatividade. Na numerologia, o 5 está ligado à mudança, a novos horizontes, então é um mês bem interessante aí para a gente. Agora, interessante também, primeiro eu quero agradecer a sua audiência de estar aqui. E se você ainda não é assinante do canal, se inscreva, clique aqui no sininho, me siga também nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que eu faço com todo carinho para a sua vida ser ainda melhor. E eu estou muito feliz agora, mais do que de costume, porque um dos meus livros que eu tenho grande carinho e muita gratidão é o meu livro de baralho cigano, que inclusive é um best-seller, e eu fico muito honrado e muito feliz de poder compartilhar com tanta gente um pouco do que eu acredito e do que eu aprendi a respeito dos oráculos, mais especificamente do baralho cigano. E aí, dando continuidade a toda essa história com o baralho cigano, eu estou lançando um novo livro, e eu quero dividir isso com você que está me assistindo. Baralho Cigano do Amor. Esse é um manual de previsões e orientações para relacionamentos. Todos nós, em algum momento da vida, vamos nos deparar com questões difíceis no amor, de relacionamentos, seja um namoro, um casamento, seja até a curiosidade de, será que eu vou conhecer alguém? Esse livro vai te ajudar a ter todas as respostas com o baralho cigano. Publicado pela editora Pensamento, que cuida com tanto carinho das minhas obras. Essa edição eu estou particularmente muito tocado porque é um livro todo colorido, todo bonito. Olha, você tem até a ilustração das cartas aqui. Vou mostrar para você essa carta que eu amo, que é a carta das estrelas, ó. Então você tem aqui um manual para você consultar, para você ler, para você aprender, do baralho cigano, voltado só para o amor. Eu estou muito contente porque isso ajuda você que adora baralho cigano, assim como eu, a ter mais esclarecimento sobre questões tão importantes e relevantes dos relacionamentos. Eu vou deixar o link aqui para você na descrição do vídeo. E agora, no mês de maio, tem lançamento, né? Em São Paulo, o primeiro lançamento desse livro vai acontecer no dia 16 de maio, lá na Livraria da Vila, da Avenida Paulista, uma unidade nova, pertinho do metrô. E será um sábado, né? Dia 16 de maio, um sábado, a partir das 4 da tarde, eu vou estar lá te esperando para autografar o seu livro. Tenho certeza que esse livro vai fazer toda a diferença para você. Ah, André, mas eu não sei baralho cigano. Com esse livro você pode aprender também. Claro que você vai aprender uma interpretação voltada só para relacionamento. Tudo que você sempre quis saber sobre amor, sobre afeto, relacionamentos, tudo que você sempre quis saber, o que será que as cartas respondem para as relações afetivas, você vai encontrar aqui. Então, eu estou muito contente, quero agradecer a editora Pensamento e agradecer você que está aqui sempre me incentivando, participando das coisas que eu acabo trazendo, e isso também alimenta muito a minha vontade de querer sempre fazer mais para ajudar as pessoas. Esse livro já está em todas as livrarias, como eu falei para vocês, tá bom? Em dia 16 espero vocês lá na Livraria da Vila. Todas as informações estão na descrição do vídeo. E aí, para comemorar, a gente vai usar o baralho cigano para fazer as nossas previsões de maio. Então, a partir de agora, a gente vai buscar uma orientação do baralho cigano para a nossa vida, entendendo qual é a carta que vai reger o nosso signo. Signo de Áries, como será o mês de maio para você? A gente vai descobrir agora, porque a carta que sai para você é a carta da cegonha, então mês de maio traz novidades para você. Essa é aquela carta em que a gente tem que sempre pensar em novos horizontes, novas possibilidades, novos caminhos. É uma carta que traz a mensagem de libertação de muitas coisas que estejam trazendo sofrimento para você.
E também a carta da cegonha fala de notícias que irão chegar agora no mês de maio na vida dos arianos, trazendo mudanças, trazendo novas perspectivas, trazendo novas alegrias. E sabe aquelas mensagens que talvez você nem estivesse esperando que fossem acontecer para você? Essa carta diz que elas irão chegar e vão ser muito positivas. A cegonha vem sempre em missão de boa sorte, trazendo alegria, trazendo expansão, trazendo renovação. E se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, Áries, a carta da cegonha promete solução e promete a chegada de notícias. Então, mês de maio, Áries, nada de ficar sentado esperando as coisas acontecerem, nada de ficar sem movimentar a vida, é hora de conhecer novas pessoas, novos lugares, novas possibilidades. Lembrando daquela máxima, né? Quando a gente escolhe diferente, os resultados também são diferentes. E a cegonha promete um mês bem legal para os arianos agora em maio. Signo de Touro, o sol iluminando sua vida agora no mês de maio. É um mês muito poderoso para todos os taurinos, então a gente vai buscar, como complemento no baralho cigano, a mensagem, a previsão para o seu signo. E olha aqui a carta das alianças para você que é do signo de Touro, falando de um momento de renovação de votos, compromissos, alianças, o recebimento de ajuda, de auxílio. Então, esse é aquele mês, Touro, que você não deve fazer nada sozinho, você deve estar disposto a ajudar, mas principalmente disposto a receber ajuda. E a carta das alianças indica sucesso, alegria, felicidade no campo sentimental, no campo emocional. Então, se você já tem alguém, essa é aquela carta que vai super favorecer essa relação. Então, se você está namorando, você pode ficar com isso mais sério, pode pensar em casamento. Se você já está conhecendo alguém, está naquela fase inicial de paquera, isso pode virar um namoro. E se você já é casado, já mora junto, já tem uma vida a dois estabelecida, essa carta traz novidades para essa relação. E claro, se você está esperando encontrar alguém, Touro, esse mês pode ser bem especial para que isso aconteça. Carta das alianças também fala de um momento muito oportuno para contratos, associações, sociedades, trabalhar em grupo, fazer as coisas em grupo, e isso com certeza vai trazer uma energia extra para você. Hora de pensar na família, hora de pensar nos relacionamentos, hora de pensar nos sentimentos, no coração, deixar a vida prática, racional, vida material um pouquinho de lado agora, e eu sei que isso é uma preocupação para muitos taurinos. O fato é que essa carta diz o seguinte: esteja em comunhão com aquilo que é importante para você, esteja em comunhão com as pessoas que fazem bem a você, esteja em comunhão com a sua espiritualidade, com aquilo que você acredita, e esteja, acima de tudo, em comunhão com o amor. O amor, aquele amor que é generoso, amor que é compassivo, aquele amor que é amigo, que é companheiro, porque isso só vai te beneficiar. Boa sorte, Touro. E aí você pode levar para o mês de maio. O amor vai estar no ar para você. No mês de maio, o signo de Gêmeos vive a parte final do seu inferno astral. Então a gente vai entender no baralho cigano como que vai ser esse mês, né? Porque ao mesmo tempo tem esse pedaço do inferno astral e logo mais o sol chega para iluminar a sua vida, a sua história, o seu coração, Gêmeos. E a carta que sai para você é a carta do Cavaleiro. Uma carta tão interessante, porque ela fala de independência, de iniciativa, de coragem, fala para você correr atrás dos seus sonhos, para você não esperar por nada nem por ninguém. O Cavaleiro é a carta que indica que o caminho está pronto te esperando. Resta a você a coragem de seguir em frente. Então, provavelmente, no mês de maio, você vai estar com muita energia para iniciar coisas, para vencer desafios, para vencer dificuldades, para superar um problema, para fazer as coisas acontecerem. Então não é mais aquela época de ficar esperando, de ficar imaginando, projetando, sonhando. É uma fase, Gêmeos, para você colocar em ação tudo aquilo que você deseja e encontrar o seu destino, a sua vocação, o seu caminho. Um novo ciclo se aproxima, né? A carta do Cavaleiro fala desse novo ciclo, que tem tudo a ver com o Sol chegando aí no seu signo para iluminar mais um ano astrológico na sua vida. O mês será agitado de movimentações, de iniciativa, de oportunidades, de crescimento, e você tem que prezar
pela sua coragem, tô frisando bem isso para você não esquecer. Coragem, gêmeos, independência, faça as coisas acontecerem, não adie, não procrastine. Isso pode trazer para você dificuldades desnecessárias. Agora é hora de seguir em frente, acreditando no bom futuro. Signo de Câncer, esse é o seu momento de receber a previsão do baralho cigano. Então eu vou tirar uma carta aqui para você, e a carta que sai é a carta da cigana. Essa é uma carta que fala de força, de poder, de alegria, de celebração. Um momento de muita intuição. O signo de Câncer, por ser ligado à Lua, regido pela Lua na astrologia, é um signo de princípios femininos, de intuição, de fertilidade. E essa é uma carta que fala justamente de tudo isso. Então, no mês de maio, Câncer, você vai ter a possibilidade de celebrar a sua vida como nunca, de ter muita intuição para ter respostas, revelações interessantes. E é também a carta que diz o seguinte: mulheres poderosas, mulheres importantes vão cruzar sua vida e vão ajudar você a encontrar um caminho, uma direção. Agora, se você é uma canceriana, tá na hora de você resgatar essa mulher dentro de você. O seu poder interior, a sua garra, sua coragem, sua determinação, sua sensibilidade, porque vai fazer de você uma pessoa muito vitoriosa, né? Trazer grandes vitórias. Então a carta da cigana fala de um mês de maio, onde você vai celebrar, onde você vai comemorar coisas importantes da sua vida, e essa é uma carta que fala também de independência. Lógico, fala da amorosidade, desses atributos que são tão importantes, né, para o feminino. A doação, a compaixão, a docilidade, mas também é a força, também é o posicionamento firme diante de qualquer obstáculo e diante da vida. Você vai ter um mês mais leve, cercado de muita energia boa e principalmente de muita intuição para você compreender as coisas que ainda não estão tão claras para você nesse momento. Boa sorte, Câncer! Chegamos no signo de Leão, quinto signo do zodíaco. Esse é um signo solar, forte, determinado, e que precisa, né, durante esta encarnação, fazer a vida de si e dos outros brilhar muito. Agora, eu quero tirar uma carta do baralho cigano para os leoninos, e a carta que a gente tem aqui é a carta do cão. Essa é uma carta que fala de boas mensagens, de um bom momento, de vitalidade. Essa é aquela carta que também fala da fidelidade aos nossos ideais. Leão, seja fiel ao que você acredita. Busque aquilo que faça sentido para você. Esteja em conexão com a sua alma, com a sua verdade interior. Procure pelos amigos. Esse é um mês muito favorável para as amizades de Leão. Resgatar amigos que ficaram pelo caminho, que você lamenta por isso. Rever alguns laços de amizade, trazer também para a sua vida a presença de mais amigos, fazer novos amigos e ser um bom amigo, leal e fiel. Quando a gente vive essa carta, Leão, a gente precisa buscar por pessoas e situações que estejam de acordo com aquilo que a gente sonha e deseja realizar. Então, sabe aquele momento em que a gente tem que buscar a nossa tribo, que a gente tem que ficar no meio daqueles que nos amam, que são fiéis a nós? Esse é o momento para você ficar em contato com essas pessoas de amor verdadeiro, relações verdadeiras. Então, esse é um momento para você não se enganar, para você ter os pés no chão, mas sem esquecer de seguir o seu coração. E os amigos serão um ponto alto, trazendo inclusive caminhos, orientações. Dividindo coisas com os amigos, você pode conseguir esclarecimentos que até então você não conseguiria sozinho. Esse é um mês para você contar com um amigo, mas também ser um bom amigo ou uma boa amiga para quem te cerca. Pense nisso, Leão, vá em frente. Signo de Virgem, chegou a nossa vez, né, de entender como é que vai ser o mês de maio pra gente. E eu vou tirar uma carta aqui para nós, virginianos. Temos aqui a carta do coração. Interessante, hein? Mês de maio é um mês de falar com o coração, de viver com o coração, de seguir o coração. Essa é uma carta que fala de amor, relacionamentos, bons caminhos.
é a carta que indica a possibilidade de novos relacionamentos. E diante de uma dúvida, Virgem, agora não é hora de seguir a razão. A gente sabe que o signo de Virgem é um signo racional por natureza, regido por Mercúrio, mas a carta do coração fala de um ajuste, de um equilíbrio, de uma harmonia que chega para o campo emocional, para o campo sentimental e para o reino do mundo do interior, do reino do coração. Carta do coração é a carta que também fala que a nossa verdade interior é o melhor caminho para a gente encontrar respostas. Então, nada de ficar ouvindo os outros, nada de ficar ouvindo o que os outros têm a dizer, a pensar, a decidir por você. É você, seguindo o seu coração, que vai tomar as melhores decisões. Essa é a carta da intuição, né? A carta também dos relacionamentos, do amor, da família. Tudo isso vai ficar em pauta aí para os virginianos. E aí eu quero fazer uma parte aqui, né? Eu, como virginiano, recebendo a carta do coração no mês de maio, onde eu lanço o livro de baralho cigano do amor. Então isso que é sincronicidade, né? Que a gente está sempre conectado com a nossa força interior e com o universo. Signo de Libra, agora é a sua vez de saber qual será a sua previsão, de acordo com o baralho cigano, para o mês de maio. E aí a gente tem aqui a carta da Lua. Essa é a carta que fala da necessidade de organizar o mundo interior, principalmente as emoções, os sentimentos, e organizar para poder superar medos, para superar inseguranças, para não ficar preso ao passado e nem imaginar um futuro nebuloso. A carta da Lua é aquele momento que nos falta clareza, que nos falta entendimento, que nos falta consciência. Portanto, o mês de maio é um mês que pede cuidado, Libra, para que você não tome decisões que venha a se arrepender depois, não tome decisões sérias que você queira mudar depois. Por quê? Com a carta da Lua, tudo se modifica o tempo todo. Então, se você não tem certeza, não tem clareza, tá tudo meio bagunçado, espere. Espere essa tempestade passar, espere essa noite escura ser iluminada pelo sol logo mais, porque a paciência aqui, ela é super necessária. Cuidado com os inimigos ocultos, preste atenção em quem você confia, nada de ficar falando tudo, seus sonhos, seus projetos, ou até mesmo aquilo que você gostaria de realizar, aquilo que você aspira para a sua vida, para quem não deve. Muitas vezes a gente se engana porque a gente confia tanto no outro, mas esse outro nem sempre é o nosso amigo, ou esse outro não tem um coração tão verdadeiro com a gente. A carta da Lua pede um cuidado com os inimigos ocultos que não são declarados e que depois acabam trazendo problemas para você. Mas a Lua é a carta que fala também da intuição. Então esse é um momento para você ouvir a sua intuição atentamente, seus sonhos. A carta da Lua fala de um contato muito interessante com o mundo onírico, dos sonhos. Então, através dos sonhos e da intuição, você pode encontrar alguns caminhos, algumas pistas, algumas respostas interessantes para o seu desenvolvimento pessoal. Mas é um mês de cautela e de cuidado que você pode enfrentar muita instabilidade. Como é que vai estar o mês de maio para o signo de Escorpião? A gente vai descobrir agora, porque o baralho cigano está aqui para trazer uma mensagem para você de Escorpião, e aqui a gente tem a carta da foice, e essa carta fala tanto de algumas coisas interessantes que o signo de Escorpião já carrega, né? Porque a foice é a transformação, e o símbolo de Escorpião é, sem dúvida alguma, a possibilidade de se transformar, de se renovar e de mudar. Então, no mês de maio, Escorpião, você precisa tirar da sua vida aquilo que impede o seu crescimento. Você precisa tirar da sua vida aquilo que impede o seu desenvolvimento. Mês de maio é cortar o mal pela raiz. Sabe aquelas situações que você sabe que muitas vezes impedem você de crescer? Isso não precisa estar relacionado com o seu mundo externo, né? Pode ser uma crença, pode ser um hábito, pode ser um comportamento, pode ser um costume. O que você precisa cortar aí da sua vida para você realmente se desenvolver? Um medo? Uma insegurança? Uma crença limitante? Ou uma forma de você fazer as coisas que não tem dado certo até aqui? Então é hora de mudar, é hora de renovar. Mês de maio é mês de limpeza, de transformação, de transição, para que você possa ter colheitas fartas no futuro.
Muitas vezes, essa carta fala de um desconforto, porque as mudanças que ela sugere são mudanças que a gente mesmo tem que provocar na nossa vida. Então não é aquela mudança que chega e a gente tem que aceitar. Não. Carta da Foice diz que você precisa mudar, transformar e cortar as coisas negativas do seu caminho, Escorpião. Então, como eu disse, um tempo de limpeza e de purificação. Sagitário, a gente está aqui, né, com o nosso baralho cigano, para tirar a carta que vai representar o seu mês de maio. Carta dos pássaros, uma carta feliz, alegre, leve. Tudo que Sagitário tem, né, de sobra. Mês de maio é um mês para você buscar por novos horizontes, para se apaixonar mais por si mesmo, pela vida, por algo, por alguém. É a carta que também tira você de uma fase difícil e te leva para uma fase melhor. Essa também é aquela carta que fala da alegria de viver, de perceber beleza nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, e consequentemente trazer gratidão para a nossa vida. E a gratidão tem muito a ver com contentamento, e quando a gente tem essa sensação, né, ou esse sentimento de contentamento dentro de nós, a gente passa a ser mais feliz, a gente passa a ter mais confiança na vida. Carta dos Pássaros é uma carta que fala muito dessa visão precisa, do desenvolvimento, quando eu consigo olhar uma situação de cima e consigo absorver melhor todos os aprendizados, saber para onde eu tenho que ir, o que fazer. Então, agora chegou o momento, Sagitário, de você buscar por novos caminhos, por novas possibilidades, novos horizontes, compreendendo que você terá uma visão mais ampla de tudo ao seu redor. Eu entendo que o signo de Sagitário seja um signo já apaixonado pela vida, mas também entendo que muitas vezes isso fica adormecido. Então, de repente, você é um sagitariano que está aí um pouco triste, desanimado, desmotivado, e a carta dos pássaros traz para você justamente um convite para que você não esqueça de que essa energia está dentro de você. Então, se apaixone mais pela sua própria vida, crie propósito, crie ânimo, né, resgate o ânimo e siga em frente. Bom momento para viajar. Sagitário ama viajar, né? Carta dos pássaros fala também de viagens. Boa sorte aí para vocês. Tenha certeza que um novo ciclo está se aproximando, trazendo alegria e trazendo renovação. Como é que vai ser o mês de maio para você de Capricórnio? O baralho cigano está aqui para responder. Temos aqui a carta do Sol, que é essa carta iluminada, forte e poderosa. No baralho cigano, o Sol fala do amor próprio, da autovalorização, da autoestima, e fala daquele momento em que a gente vai brilhar. Brilhar no trabalho, brilhar na nossa vida material e financeira, brilhar nas nossas relações. E esse mês pode ser um mês muito surpreendente na sua vida, Capricórnio, porque o Sol vai iluminar a sua estrada. O que estava escuro passa a ter uma nova energia. O que estava escondido passa a se mostrar para você. Então pode ser um mês de muitas revelações. E a carta do Sol fala de relacionamentos, de amizade, de amor. Um ótimo mês para você buscar boas associações para a sua vida, receber ajuda. O Sol é aquele momento de primavera, de frescor, do verão, trazendo para o nosso caminho tudo que a gente necessita, né? Uma carta de nutrição, de realização, de êxito. Tá procurando emprego? Pode encontrar. Tá procurando um amor? Pode encontrar esse amor. Então as coisas estão difíceis, agora o Sol começa a nascer. Então um novo tempo, um novo dia, uma nova fase, um novo ciclo na sua vida, Capricórnio. Essa é a carta que garante para você um mês de maio cheio de energia boa, cheio de prosperidade, um mês de maio com muita amizade, com muita gente trazendo oportunidades para você. Não esqueça de ser um farol na vida de quem você cruzar pelo caminho. Às vezes a gente fica esperando só que os outros sejam um sol pra gente, né? E aí agora é esse momento também da retribuição. Seja um sol na vida de quem for importante para você, de quem estiver aí por perto, Capricórnio. Mas aproveite que será um mês bem interessante para você. Signo de Aquário, a gente já vai entender como é que vai ser o mês de maio para você, se vai ser um mês muito legal, se vai ser desafiador.
E aí a gente tem aqui a carta da cruz, uma das melhores cartas do baralho cigano, porque ela fala de êxito, de realização, de sucesso, principalmente depois de um período de enfrentamentos difíceis. Então, mês de maio pode ser aquele mês de respiro, mês de maio pode ser aquele mês em que você fique mais aliviado, mês de maio pode ser um mês que você vença muitas dificuldades que você já vem enfrentando há algum tempo. E a carta da cruz diz o seguinte: depois de um longo período de investimento, de superações, você chega a um tempo de coroação, de celebração, de realização. Por isso é importante a gratidão por tudo que você viveu até aqui, a gratidão para honrar todo o caminho que foi trilhado, e a gratidão por você ter se tornado quem você se tornou. Então, a cruz é uma carta que vai nos lembrar sempre de um fim de um ciclo, mas um fim positivo, um fim com coroação, com celebração, né? A realização, depois do tempo do plantio, depois do tempo de cuidar do que foi plantado, agora chega o momento da colheita. Muito interessante essa carta para você, Aquário, aproveite, você vai se sentir mais conectado com a prosperidade, conectado com o amor, vai ser um mês de muitas vitórias, vai ser um mês de muita superação, e um mês que você realmente vai se sentir grato por tudo que você viveu, porque você vai alcançar sonhos, desejos e objetivos muito profundos, que estão aí guardados no seu coração. O signo de Peixes encerra a nossa jornada zodiacal, é o último signo, né, do zodíaco. Então a gente tem aqui uma carta do baralho cigano para o mês de maio, para os piscianos. Carta dos lírios, essa é uma carta que fala de paz, tranquilidade. Um mês onde você vai conseguir fazer as pazes com você, com a vida, com algo que vem tirando a sua paz interna. E a carta dos lírios é aquele momento em que a gente precisa se conectar com a nossa proteção. É aquele momento em que a gente precisa se conectar com a nossa espiritualidade. Então você terá um mês muito benéfico se você estiver em contato com aquilo que é importante para a sua espiritualidade, para o seu autoconhecimento, aquilo que você acredita que te protege. Peixes, não é um mês para você ter pressa, pelo contrário, baixe qualquer ansiedade. Nada vai acontecer num tempo rápido agora, porque essa é a carta que pede para a gente confiar no fluxo da vida, e esse fluxo nem sempre vai atender aquilo que a gente gostaria, no sentido de rapidez, mas ainda assim diz que você está no caminho certo. Essa é uma carta que fala de alegria, de realização, uma carta de ponderação, de alquimia interior, ao mesmo tempo que traz para você a certeza de um mês cercado de fé, de harmonia, de paz, de tranquilidade, de perdão. Gosto muito de lembrar o perdão com essa carta. Às vezes a gente fica tão revoltado com as coisas que nos acontecem e a gente acaba esquecendo que o perdão não é livrar o outro, mas é livrar a nós mesmos de um peso. Então pense sobre isso, Peixes, porque no mês de maio é um tempo importante para você perdoar a si mesmo e aos outros. Boa sorte! Essas foram as nossas previsões do mês de maio. Se você realmente gostou, compartilhe, envie para as pessoas que você gosta. Esse é um vídeo que a gente prepara sempre com tanto carinho. E não esqueça, hein? Dia 16 de maio, a partir das 4 da tarde, na Livraria da Vila, da Avenida Paulista, Unidade Nova, você vai ter um encontro comigo no lançamento do livro Baralho Cigano do Amor, da editora Pensamento. Todos os dados, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, tanto para você adquirir o livro, que é um livro que fala só de relacionamentos, que vai prever o futuro das suas relações e do seu amor, e também para você que de repente quer ir lá no lançamento e me dar um abraço, eu vou ficar muito contente de te encontrar por lá. Fiquem ligados, porque toda segunda-feira tô lá no Terra Horóscopo, agora no novo horário, a partir das 10 horas da manhã, e todo sábado tô na Band FM, na manhã show, né, falando de signos. A partir das 9 horas da manhã tem o Band Astral. Logo mais tem vídeos novos aqui no canal, hein? Tchau, tchau, excelente mês de maio para você.